a voz da esperança. A senda da esperança de glórias celestiais. Mais que esteja escuro, que esteja distante, que você não possa ver, há sempre um caminho seguro no meio do nada pra se percorrer. Por mais que de tão distante você não possa mais acreditar, a resposta certa nos lábios dele você vai encontrar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Palavra de Deus conforme está registrado no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Você já se perdeu em uma estrada? Não é uma experiência agradável. Enquanto se está perdido, não se pode chegar ao destino planejado. Deus planejou um destino para o ser humano. Era um destino esplêndido, brilhante, mas o ser humano se perdeu. Ele se deixou convencer de que tinha um outro destino melhor para ele do que aquele que seu Criador lhe traçou. Mas vejam só onde o caminho alternativo que o ser humano pegou o levou. A um mundo que está morrendo, um mundo no qual ele morre junto com todo o resto, um lugar violento, doente, caído. Mesmo com todas as belezas que esse mundo oferece, todo mundo concorda que, se pudesse, seguiria o caminho para um mundo muito melhor. Mas o ser humano não é capaz de abrir caminho para o mundo do qual ele se perdeu. Para que um ser humano fizesse isso, ele teria que ser Deus. Por isso, o caminho para o destino maravilhoso que Deus planejou para o ser humano só poderia ser um ser humano que é Deus. É claro, nenhum ser humano pode se elevar ao status de Deus, mesmo que seja isso que o ser humano tenha tentado fazer desde que trocou o caminho traçado por Deus pelo seu próprio. Por isso, Deus fez o caminho inverso. Deus se tornou um ser humano, Jesus Cristo. Jesus é o único que poderia conduzir a humanidade de volta ao caminho que leva para o destino maravilhoso que Deus planejou para o ser humano que ele criou desde o começo. Mais do que isso, Jesus é esse caminho. Alguns acham esse caminho muito estreito, muito difícil ou muito indesejável. Continuam convictos de que seus próprios caminhos são melhores. Mas quem poderia saber melhor o caminho mais apropriado para o ser humano do que aquele que criou o ser humano? Nem o próprio ser humano poderia saber melhor. É que nós andamos há tanto tempo neste mundo caído que nos acostumamos com os caminhos disponíveis aqui e somos tentados a escolher entre o que temos de melhor e entre o que nos é oferecido aqui mesmo. Por isso é que esse novo caminho que nos foi aberto em Jesus parece tão estranho. É porque ele não tem nada a ver com esse mundo a que estamos acostumados. Mas ele tem tudo a ver com o mundo para o qual nós fomos criados. Jesus é o caminho verdadeiro para a vida, a qual Deus nos destinou desde o princípio. E, à medida que você entregar o seu caminho a Ele, você vai perceber que a paisagem às margens da estrada vai até começar a parecer mais com o mundo para o qual fomos destinados. O caminho é estreito e pode até parecer difícil, mas só enquanto você não se der por conta de que não somos nós que abrimos o caminho ou fazemos a viagem. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Ele abriu o caminho e Ele é quem nos conduz por ele rumo ao destino maravilhoso que Deus planejou para nós desde o princípio.
Tínhamos perdido o caminho, então Deus nos enviou o caminho. É Jesus. Nós oramos. Senhor Jesus, entregamos o nosso caminho a Ti, confiando que nos conduzirás nas partes fáceis e difíceis da jornada e nos levarás contigo para o nosso lar. Amém. Por mais que em muitas pedras você venha tropeçar, sozinho pode ter certeza que Deus não te deixará. O caminho é longo, é estreito, mas a recompensa virá. Esse caminho leva ao céu, casa eterna que Jesus foi preparar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor